Boa noite, gente, ou bom dia ou boa tarde, né? A depender do tempo em que vocês escolherem acompanhar esse estudo. Deixa eu conferir que está gravando, né? Senão depois a gente fala e descobre que não está gravando nada. Enfim, meu nome é Rosiane e a gente está com esse estudo agora, na verdade, essa conversa de sexta. Pedir desculpa para vocês que na sexta passada nós não tivemos o nosso encontro, mas nessa teremos. Eu estou gravando um pouquinho antes do horário, achei que funcionou bem essa dinâmica, e segundo a minha mãe, Dona Preta, né, que vocês conhecem, quem frequenta da fraternidade conhece muito bem, é muito melhor assim. Ela me... Bom, quando mãe manda, a gente obedece, você sabe, né? Então, eu vim aqui, estou já com essa lição na cabeça há alguns dias, e busquei, né, assim, pensar sobre ela, refletir sobre ela e trazer essas reflexões para vocês também. E fica o convite de que vocês também, uma vez tendo contato com essa lição 3 do livro Palavras de Vida Eterna, né? Para quem é a primeira vez que está chegando aqui, a conversa de sexta, a nossa proposta é trazer uma lição do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito de Emmanuel, ao Chico Xavier, e deixar aí alguns apontamentos, algumas questões para que possamos fazer essa reflexão da mensagem, pensando o momento que a gente está atravessando na nossa vida, nosso estágio evolutivo, o que que a gente deseja, o que que a gente pretende, os desafios atravessados. Então, nessa conversa de sexta é a lição 3, que tem como título Evitando a Tentação. A gente passou aí por muitas, né, nessa semana de carnaval, eu imagino. Tô brincando, gente. A ideia aqui também não é fazer nenhuma fala de cunho moralista ou de censura, nada disso, mas realmente trazer a mensagem para que cada um pense nela, tendo em vista os nossos propósitos. Então, sem mais delongas, né, pedindo aí aos nossos mentores a inspiração necessária, não só para mim, que estou nesse lugar de falar, né? Mas para todos nós que escutamos essa mensagem, possamos estar aí com a nossa mente aberta e sintonizada para recebê-lo e compreendê-lo. Para início de conversa, eu queria trazer para vocês o significado que eu encontrei, que me pareceu muito pertinente, da palavra tentação. Então, antes de entrar na mensagem hoje, eu resolvi trazer esse significado, porque a gente sabe que esse termo tentação é um termo que, da nossa tradição cristã, ele vem muito carregado de culpa, ele vem carregado de sentimento de punição, ele vem carregado de limites e de sentimentos que nem sempre são bons ou que nos lembram coisas boas, né? E o que a gente aprende, vem aprendendo na doutrina espírita, é que, na verdade, cada um de nós tem seu livre-arbítrio, faz as suas escolhas, vai arcar com elas. E aí, dentro disso, o termo de tentação, esse termo tentação, ele vai ter um significado muito particular também para cada um de nós. A gente não está falando da tentação lá da maçã, né? Da maçã lá do paraíso, da Eva, do Adão, que veio e tentou, e aí foi a Eva, essa coisa, né, da mulher sempre carregar a culpa, que nós precisamos romper, né, gente? Vamos combinar. Mas a Eva foi lá e deixou-se, Adão deixou-se cair em tentação, enfim, como se, né? Fecha parênteses, porque não é esse o foco hoje. Um dia a gente pode falar sobre a Eva, sobre o Adão, sobre várias coisas, mas hoje o foco está nessa palavra tentação. Então, eu achei essa definição bem bacana e queria trazê-la para iniciar o nosso estudo, até já aproveitando para dar uma dica de onde eu achei essa definição, que foi num site chamado espiritismo.tv, que traz vídeos, músicas, vídeos de humor, filmes, palestras, muito legais de conteúdo espírita. Então, já estou começando a conversa de sexta de hoje com uma super dica para a gente testar mesmo legal. Então, olha só como é que eles trazem a definição. Ó.
Tentação é um estímulo ou indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado, ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente proibido, né? Na perspectiva das leis dos homens. A definição de tentação pode ser aplicada a uma ampla gama de ações. Por exemplo, o desrespeito a uma restrição alimentar, a trapaça, a ostentação de artigos de luxo, a procrastinação, etc, etc, né? Pode continuar aí esse rol de tentações às quais todos nós estamos suscetíveis, mais ou menos a depender da nossa condição interior, mas também do nosso propósito. Então, essa medida do que é ou não tentação, é claro que ele fala aí, em determinado momento das convenções sociais, né? A gente tem aquilo que é proibido, aquilo que a gente convencionou coletivamente, socialmente, em um determinado estágio, ser considerado ou não conveniente, né? E que a gente deve respeitar essas regras enquanto elas fizerem válidas e forem consideradas um benefício para o bem-estar social da maioria de nós, né? Porque a gente sabe que as leis humanas, elas são mutáveis, as leis de Deus aqui não. Então, vejam, mas eu queria chamar a atenção para as duas primeiras expressões ali da frase, quando ele coloca. É um estímulo ou indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado. E como que isso vai ser definido? De acordo com a nossa métrica moral e com o nosso compromisso evolutivo, né? O que vai ser uma tentação para mim? Aquilo que, de certa forma, vai me fazer, às vezes, avançar uma barreira que eu coloquei para mim como importante em um determinado momento, né? Então, é mais uma vez um convite ao nosso autoconhecimento, à nossa renovação de propósitos evolutivos, porque são elas que vão definir para a gente o que representa uma tentação para mim ou não. Estabelecido isso, vamos para o que a mensagem nos traz. Lição 3, mais uma vez, do livro Palavras de Vida Eterna, evitando a tentação. E aí ele começa com esse versículo, né, que está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Que é uma expressão bastante conhecida por nós, cristãos, as suas diferentes ramificações, digamos assim, do cristianismo, né? Mas o que seria esse vigiar e orar? E é isso que a mensagem traz para a gente um pouco. Gente, eu tinha feito um plano de deixar a apresentação pequena e a minha imagem maior, porque recebi reclamações nesse sentido também no nosso último encontro. Só que acabei mudando a plataforma, né, por optar por gravar com antecedência. E nessa plataforma aqui não é possível. Mas o foco não sou eu, o foco é a mensagem. Então, tudo bem eu ficar pequenininha aqui, tá bom? Perdoem quanto a isso, a gente tenta mudar na próxima sexta. Então, vamos lá para a mensagem. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Então, olha, tudo que a mensagem já traz para a gente sobre o significado do termo vigiar. Guardar, precaver-se, cuidar, trabalhar, defender-se. Todas as ações. Continuando. Orar, a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz
e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Então, relacionado ao verbo orar, ele traz, Emmanuel nos traz adorar, aquietar-se, comungar. Com o quê? Com o poder divino, que significa o movimento de crescimento para a luz através do serviço infatigável no bem. E aí ele nos alerta. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõe paralisia ao coração que, da inércia, cai na cegueira. Vibra, olha os verbos voltando. Vibra com a vida que escoa, sublime ao redor de ti. E trabalha, infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Então, vejam só. Ele começa a mensagem mostrando para a gente diferentes verbos de ação, de movimentos que estão ligados às duas premissas desse versículo, né? Vigiar e orar. Então, ele traz para a gente vários verbos, várias ações que estão ligadas a essas duas premissas. Muito diferente do que a gente traz no nosso imaginário, que, né, eu vou ficar aqui sentadinha, vigiando e orando. Não, muito pelo contrário, né? Eu vou levantar, eu vou guardar, eu vou observar, eu vou trabalhar, eu vou comungar. De forma que, no meu exercício de me movimentar, eu vou estar zelando pelo meu compromisso com a minha evolução e com a evolução dos outros também que me cercam. Essa mensagem, ela é tão nítida, né? Naquilo que ela nos traz, que nem gasta eu ficar falando muito aqui com vocês. Mas eu queria realmente chamar a atenção mais uma vez para essa última passagem dele, onde ele coloca: vibra com a vida que escoa sublime ao redor de ti. Nas duas outras conversas, gente, a gente falou sobre isso. Como que a vida se manifesta ao nosso redor? Vamos vibrar com ela. Porque a vida que se manifesta ao nosso redor é também a manifestação da divindade o tempo todo no nosso cotidiano. E tantas vezes a gente está pedindo a Deus prova da existência dele entre nós. E ele não se cansa de provar a sua existência na manifestação das vidas, a partir da nossa própria e de todas as outras, sejam dos diferentes reinos, né, que estão aí povoando o planeta e nos dando exemplo dessa força maior, dessa inteligência maior superior a nós. Então, vamos vibrar com isso. Vamos admirar, vamos ser gratos, vamos nos alegrar com a alegria do outro, né? Com as pequenas vitórias, com as manifestações da divindade. E trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, possibilitando que o bem se expanda na nossa vida e na vida dos outros, aprendendo e ajudando. É a fórmula do orar e vigiar. A fórmula do orar e vigiar, é claro, né?
que aquele momento de oração que a gente faz, de nos centrar, de elevar o nosso pensamento ao mais alto, ele é muito importante, né? Ele é um exercício de conexão do pensamento com forças superiores, com vibrações superiores. Uma vez que a gente estabelece essa conexão, é levantar e ir para a luta, que é diária, que é cotidiana, né? Assumir, fazer essa conexão, repor as nossas energias, levantar, sacudir a poeira e ir para a luta mesmo, né? Todo mundo já ouviu da avó, né? Da bisavó, às vezes, da mãe, aquele ditado: oficina vazia, o diabo faz crochê, né? E o que é esse diabo, né? Que também a gente, da mesma forma que um dia a gente vai voltar para falar de Adão, de Eva, do paraíso, enfim, o diabo também tem toda essa construção, né, imaginária, porque a gente gosta. Hoje eu estava vendo um vídeo até no canal Amigos da Luz, fica essa dica também, que é um canal super bacana, de esquete, de humor e espiritismo, e aí é uma entrevista, né, com o diabo. Vou até voltar para terminar de assistir depois. Ele fala: ó, deixa eu contar para vocês, eu não existo não, né? Uma criação aqui da cabeça de vocês, que a gente gosta, a gente precisa ter alguém para colocar a culpa, né? E essa figura não deixe de ser. Mas o que, que seria, né? Esse diabo são, gente, as ideias que não vão levar a gente a lugar nenhum. Ideias de teor depressivo, ideias de autoflagelação psíquica, às vezes até física, ideia que diminui a gente, que esgota a nossa energia, a cabeça está parada, a cabeça está vazia, essas ideias, ó, vão encontrando espaço para se infiltrar. Agora, quando a gente está com a mente no trabalho, e aí já fazendo um link com o que está lá no livro dos Espíritos, né? Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação que a gente está ali construindo alguma, fazendo um alimento, preparando um estudo, trabalhando efetivamente com os nossos para arcar com o nosso compromisso financeiro, fazendo um artesanato, que muitas vezes também é o trabalho da pessoa, mas às vezes é um momento que ela tira para fazer alguma coisinha, né? Para ser o belo ali. Casa, artesanato também é um tema que a gente pode voltar nele, porque o trabalho muitas vezes desvalorizado, né, gente? Mas que é importantíssimo, porque é o belo produzido pelas nossas mãos que vai embelezar, que vai possibilitar que a gente vibre. Um abraço, um beijo a todas as artesãs que estão aí nos acompanhando. Mas vejam só, toda ocupação que ela é útil a nós mesmos ou a alguém, ela é um trabalho, né? Vamos procurar esse trabalho de servir ao outro também, né? De sermos úteis aos outros e também a nós mesmos, nos ajudando nesse momento de progredir, nesse momento de melhorar. Né? Então, às vezes, o meu trabalho é tirar um tempo para me dedicar a mim mesma, porque isso também é importante para que eu me conheça. E aí, já voltando lá no início da minha fala, olha a importância do autoconhecimento para que eu consiga identificar o que é tentação para mim, no sentido de que quais são os fatores que vão me impedir de chegar onde eu quero, né? Pensando na minha trajetória terrena, que tem como finalidade a minha evolução espiritual, né? Então, o que é isso? Isso é um trabalho, o autoconhecimento, é um compromisso que a gente assume conosco mesmo, né? E como que eu vou encontrar aí estratégias de orar e vigiar para não cair nessas tentações. E se cair, respira, reconhece, levanta e continua a caminhada, né? Porque tropeçar a gente vai, cair a gente vai. A gente não pode se demorar nessa posição. Beleza? Combinados? Bom, para fechar, né, eu sempre, semana passada, na nossa última conversa de sexta, eu deixei a reflexão do moinho, né? E aí hoje, peraí que a minha câmera deu um probleminha aqui, gente, eu vou parar ela e vou voltar. Voltou. Para hoje, eu quero deixar aqui uma outra
instigação para vocês, né? Para vencer essas tentações aí, que está em nós mesmas, né? Em nós mesmos, fica o convite. Tenta ação. Então, levantar, colocar as mãos à obra, colocar a mente para funcionar, para vencer esses obstáculos que se apresentam à nossa caminhada, à nossa jornada evolutiva. Boa sexta para quem estiver acompanhando isso na sexta, ou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu espero que tenha feito sentido para vocês essa mensagem. Para mim fez muito. Com certeza eu vou continuar pensando nela. E até a nossa conversa da próxima sexta-feira.